por aquilo que o Senhor tem realizado na minha vida? Essa foi a pergunta que Davi fizeram. Lendo o Salmo de número 116 e discorrendo por alguma parte da Bíblia, descobrimos que Davi, quando escreve o Salmo de número 116, está passando por uma prova muito grande. Provação essa que, se fosse eu e você, nós não suportaríamos. Haja visto que Davi fora chamado por Deus através do profeta, do sacerdote e juiz Samuel, quando então Deus manda que esse homem vá à casa de seu pai por nome de Jessé. Para você que sabe, tu vai lembrar, e para você que não sabe, vai aprender hoje que Davi não é irmão, ou que seja, ele não é irmão dos seus irmãos por parte de mãe, ele só é irmão dos seus irmãos por parte de pai. O seu nome é Jessé, até porque a Bíblia diz que Davi era ruivo, os seus irmãos não eram ruivos. A Bíblia diz que Davi era bonito, os irmãos de Davi não eram bonitos, era musculoso. Porém, a Bíblia diz que Davi era crente. Você não vai encontrar em parte nenhuma da Bíblia dizendo que os irmãos de Davi eram cheios do Espírito Santo de Deus. Já visto que a Bíblia diz que Davi era pastor de ovelha. E você não vai encontrar na Bíblia dizendo que os irmãos de Davi também eram pastor de ovelha. Você sabe que Davi matou urso e leão. E você não vai encontrar na Bíblia dizendo que os irmãos de Davi matou ursos e também leões. Você vai encontrar na Bíblia dizendo que Davi rejeitou as vestimentas de Saul. E você não vai encontrar na Bíblia dizendo que os irmãos de Davi rejeitou as vestimentas de Saul. Você também vai encontrar na Bíblia dizendo que Davi desceu até o rio e pegou 5 pedras. E você não vai encontrar na Bíblia dizendo que os irmãos de Davi pegou 5 pedras. Você também encontra na Bíblia dizendo que Davi usava um alforje ou bicheza, uma bolsa para carregar as pedras. E você não encontra na Bíblia dizendo que os irmãos de Davi carregavam um alforje. Você vai ver na Bíblia Sagrada dizendo que Davi desceu até o vale. E você não encontra na Bíblia dizendo que os irmãos de Davi desceram ao vale, porque descer vale não é para qualquer um. Você, olhando na Bíblia, diz que Davi encarou Golias. E você não encontra na Bíblia dizendo que os irmãos de Davi encarou Golias. Você, lendo as Sagradas Letras, você encontra dizendo que Davi venceu Golias com uma pedra. Você não encontra na Bíblia dizendo que os irmãos de Davi venceu Golias, até porque a Bíblia diz que eles fugiam de Golias. Você, lendo a Bíblia, encontra dizendo que Davi matou Golias. E você não encontra na Bíblia dizendo que os irmãos de Davi matou Golias. Você encontra na Bíblia dizendo que Davi tinha uma promessa. E você não encontra na Bíblia dizendo que os irmãos de Davi tinham uma promessa. Mas eu quero acrescentar aqui nesta noite essa profecia de Deus. Só você que está aqui hoje, eu parece que veio Deus dizer para você: você vai naquele congresso, porque eu tenho uma promessa na sua vida para a glória de Jesus Cristo. Aleluia. Entenda uma coisa: quando o salmista Davi escreve Salmo de número 116, então ele logo, aleluia, diz que ele faz um voto. Fazer voto não é fácil. Você também não encontra na Bíblia dizendo que os irmãos de Davi fez voto a Deus. Davi então faz voto ao Senhor, porque quando Samuel chega na sua casa, ou na casa de seu pai, o belemita, por nome de Jessé, a Bíblia diz que Deus então usa Samuel, que tinha na sua mão uma botija de azeite, e unge Davi rei sobre Israel. Davi então recebe aquela incumbência de dominar aquele reinado, de ser rei, de ser chefe. Mas a Bíblia diz que Davi tinha apenas 17 anos de idade. Davi então demora mais 13 anos para sentar no trono. Davi também não senta no trono de Israel diretamente. Davi passa por Judá primeiro. Quando Davi reina em Judá, depois então Deus o exalta. Quando Deus exalta Davi, Davi então toma algumas atitudes que às vezes não era cabível a ele tomar, porém ele era rei. Já visto que a Bíblia diz que ele pecou com Betseba. Betseba era a mulher de Urias. Por isso então era um dos soldados que ele dominava. Quando a Bíblia diz que ele estava em guerra, ele manda uma carta e manda que coloque o esposo de Betseba na frente do exército, para que ele morresse. Então ele
aleluia, se coabita com aquela mulher, ou que seja, pecou com ela, e essa mulher vinha ter um filho, Davi peca duplamente. Primeiro, ele pecou porque ele foi o mandante de um suicídio, depois peca porque adulterou com aquela mulher, aleluia. Então houve algumas cobranças de Deus sobre Davi. Aí nós perguntamos, mas Davi não era rei? Sim, Deus não olha para a nossa posição social, Deus não olha para o seu dinheiro, Deus não olha para o seu penteado, Deus não olha para as suas vestes, Deus não olha para a sua casa, para o seu carro. Para onde Deus olha, irmão? Deus olha para o coração contrito. Salmo de número 51, versículo 10. Deus então, aleluia, olha para um coração puro, um coração que realmente precisa ser cheio da glória de Deus. Mas haja visto que nós pecamos, somos pecador e vamos continuar pecando. Só não podemos continuar pecando no céu, mas enquanto na terra estivermos, vamos continuar pecando. Quando Davi então, a Bíblia diz que ele escreve no Salmo número 116, ele começa a se desculpar com Deus, dizendo: Deus, o que eu darei pelo Senhor por aquilo que eu tenho feito? Já visto que a Bíblia diz que no Salmo número 38, Salmo número 38, a Bíblia diz que Davi então, ele passa por uma prova, por enfermidade. Ele fica doente a ponto de ele quase morrer. Mas a Bíblia diz que ele vai para os pés de Cristo e diz: Deus, eu pequei, eu matei, eu fiz o que fiz, mas eu preciso da tua misericórdia. Não me deixe morrer, não me deixe passar pelo vale da sombra da morte, mas ainda que eu tenho que passar por lá, mas eu posso me dar um livramento. Então a Bíblia diz que Deus ouve a oração daquele menino ou daquele rei. E já visto que a Bíblia diz que Deus dá um livramento a ele. Não permita que Davi morra, não permita que Davi sofra aquela enfermidade e morra daquela enfermidade. Se nós olharmos no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 15 e até o capítulo de número 18, vejamos que Davi passa por guerras. Davi foi um dos reis que mais guerreou em toda a história da Bíblia Sagrada do Velho Testamento. Davi passou por tantas outras situações. Davi não foi um rei que sentou no trono e ficou olhando as coisas acontecer, não. Ele fazia acontecer. Davi então ia para o campo de jornada. Davi ia, aleluia, ao campo de batalha. Aleluia, a Bíblia diz que Davi então, quando ele passa por essa prova de muitas guerras, até seu próprio filho Absalão se levanta contra ele. A Bíblia diz que seu filho pega 200 homens e vai até Jerusalém e dá ordem a ele, dizendo: olha, quando eu entrar pelos portões da cidade, vocês vão ficar 50 em cada canto daquela cidade, e vocês vão gritar e declarar que eu sou rei sobre, aleluia, Israel agora. Tu vai dizer que eu que sou agora o que mando na região. Eu sou rei sobre Judá, e eu já tomei o reinado do meu pai. Davi já não existe mais. Davi agora é coisa passada. Aleluia, Davi passou por tudo isso. Mas a Bíblia diz que Davi então foi para os pés de Deus, para os pés de Cristo, se humilhar. Aleluia. Deixa eu entrar um pouquinho nesse debate aqui, sobre o versículo de número 16. O versículo 12 do Salmo de número 116. Quando então Davi recebe todos esses benefícios, a Bíblia, pode descer aqui, pastor, eu já disse. Aleluia. A Bíblia diz então que Davi, quando ele passa por todas as provações, por todas as lutas que nós falamos e lembramos a nós aqui na noite de hoje, a Bíblia diz então que Davi vai para o Salmo de número 116 e começa ali a escrever os versículos de 1 a 12, e ele começa a se humilhar na presença de Deus. Então o capítulo, no Salmo 116, Deus lhe faz 8 promessas que ele precisava receber da parte de Deus. 8 coisas que Davi precisava receber de Deus para que ele pudesse continuar no seu reinado, continuar sendo um rei, aleluia, aquele que Deus havia ungido ainda na casa do seu pai, quando ainda morava em Belém ou na grande cidade de Jerusalém. Aleluia. Então a Bíblia diz que Deus lhe faz algumas promessas. Promessa essa, ele promete que ele livra da vida a morte. Livrando da vida a morte, Davi então não tem como pagar a Deus. Deixa eu lembrar você aqui. Quem nunca foi provado aqui, levante a mão. Você que nunca passou por nenhuma prova, ou você que já foi provado, está passando por prova, levanta a sua mão só para nós conhecer. Aleluia. Você nunca foi nem essa, não levantou a mão. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Quem nunca foi provado aqui, levante a mão. Aleluia. Eu ando de prova em prova. Agora você que anda passando por
levante a mão só para nós conhecer, e os anjos da glória a Deus lá no alto do céu. Aleluia. Então a Bíblia diz que Davi agora recebe de Deus o livramento. Ou seja, Deus lhe faz 8 promessas no Salmo de número 116. Primeira promessa, ele diz: olha, eu ando ao Senhor. Deus então dizendo a Davi, se você me amar como você prometeu, se você me amar como você disse no princípio da sua crença, porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, logo dizendo: Deus, eu te amo, mandamos um beijinho para o céu, nós piscamos para Deus, damos tchauzinho para Deus, fazendo qualquer coisa, tentando agradar a Deus. Mas quando vem as lutas, vem as provas, nós já vamos querendo desistir de tudo. Quando nós somos adolescentes, quando estamos na força da idade, para nós tudo é bom, nós queremos ir para a vigília, queremos ir para a consagração, não perdemos um culto, nós queremos chegar primeiro para ser o dono do microfone, para orar e para cantar o sino da harpa. Quando nós somos novos convertidos, queremos aprender a tocar violão, queremos ser pregador, queremos imitar alguns pregadores que pregam por esse Brasil. Aleluia. Outro dia alguém disse para mim assim, aonde num estado eu estava pregando assim: pastor, eu quero pregar igual o senhor, foi Deus, dá o livramento a ele, porque ele não sabe a prova que passamos, ele não sabe nada disso. Aí ele pensa que pregar hoje é profissão. Ele pensa que pregar hoje se fala de dinheiro, em milhões, em carros novos, carros importados. Aleluia. Mas os pregadores que Deus vai levantar nessa igreja são pregadores para adorar o nome de Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Eu vejo Deus dizendo do céu: eu vou levantar uma geração nova de adoradores na terra para me adorar em espírito e verdade. Já tem adorador aqui nessa noite? Se tem, levante a mão e adore esse Deus, o Todo-Poderoso. Sabe que Jesus quer, meus irmãos? Ele quer ouvir de nós: Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, eu te glorifico. Então Davi, reconhecendo que Deus havia dado a ele todos os livramentos que ele precisava. Aleluia. Então Davi vem no versículo 1 e diz: Deus, eu te amo, porque o Senhor me ouviu, o Senhor me deu livramento, o Senhor ouviu a minha oração, a minha súplica. A segunda promessa, ou o segundo voto que Davi fez para com Deus, no versículo 2, está dizendo assim: porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-eis enquanto viver. Olha, irmãos, eu penso que Deus está falando uma grande besteira aqui, se fosse nos dias de hoje. Aleluia. Se fosse no dia de hoje, meu querido irmão pastor, seria uma grande bobagem que alguns de nós falamos: Deus, enquanto na terra viver, vou te adorar. Mas basta o cão bater o pé, nós sai correndo. Mas basta vir a lutinha, nós já queremos desistir. No caso da juventude, basta o namorado dizer: não, eu não quero mais você, eu também não quero ser mais crente, não. Eu só vou se o gato for, eu só vou se a gatona for. As coisas assim mudou tudo. Mas ele está dizendo que ele não quer isso na casa dele. Ele quer adoração, ele quer louvor para o nome dele. Aleluia. Faz um voto com Deus e cumpre. Eu sempre costumo dizer aqui as palavras, quando eu estou ministrando por aí, dizendo assim: quando nós ainda éramos novos, no caso eu e a missionária Cida, eu me lembro que nós sentávamos no banco da praça ali, da bonita cidade de Maringá. Irmão, quantas promessas eu fiz para ela, meu Deus do céu, quantas promessas eu falei para ela. Nós sentávamos aquela lua bonita, por volta de 9, 10, 11 horas da noite. Eu dizia: filha, que estrela linda, é verdade, é sua essa estrela. Olha que lua linda, essa